Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pelo Casal de Fabiano, hoje nós vamos tratar aqui no último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, sobre reuniões espíritas. E aqui no Evangelho consta da seguinte forma, a passagem evangélica. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20. E temos aqui o prefácio que os espíritos tratam a respeito, os ensinamentos que os espíritos nos dão a respeito de como deve ser ali uma reunião espírita, né? Nesse prefácio, que é uma explicação prévia, assim está registrado. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então, Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom da ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Então, vamos imaginar Jesus, o espírito mais puro que existe aqui no nosso planeta. Como seria, então, se ele diz assim, que onde 2 ou 3, ou mais, estiverem reunidos ou congregados em seu nome, ele lá estaria. Então, imaginando que boa parte, eu não saberia dizer agora, teria que fazer uma pesquisa para ver quanto da população terrestre aqui é cristã, é muita gente. A gente sabe que não é todo mundo, mas é muita gente. E os que não são conhecem Jesus, mas vamos falar dos cristãos. É muito cristão que tem no planeta. Então imagine todas essas pessoas ali, cada uma no seu templo religioso, na sua religião, cristã, fazendo ali a prece com sinceridade, com os seus pensamentos voltados realmente a Jesus. E aí, como seria, como ele poderia estar em todos esses lugares simultaneamente? É possível isso? É possível? Claro que é possível, e aqui mesmo na leitura a gente já vê, já dá a resposta nesse próprio parágrafo, que fala do dom da ubiquidade, que é digamos assim, uma característica desses espíritos que tem essa condição, Então, espíritos já com uma superioridade, quanto mais superiores, eles têm esse dom, é uma condição adquirida deles de ubiquidade, que quer dizer que eles conseguem, é que eles conseguem estar, é que a nossa mentalidade ainda é tão limitada e materializada que a gente acha que a pessoa ela tem que estar presente fisicamente. Como que ela poderia estar presente fisicamente em vários lugares ao mesmo tempo? Bom, primeiro que a gente não está falando aqui de uma presença material, é a presença espiritual. E segundo que essa presença espiritual, ela se dá da seguinte forma: quanto mais elevado é esse espírito, mais ele tem o poder de irradiação, É como se, como vamos imaginar, uma lâmpada que a gente acende num quarto, num ambiente, num cômodo. A luz é aquele fachozinho, mas ela consegue iluminar o ambiente inteiro,
o ambiente inteiro, grande, ela pega ali, ela ilumina todos os lugares daquele ambiente. Então vamos imaginar um espírito com uma condição tal, de uma luminosidade tal, né, uma condição de pureza, de brilho, de luz, tal, que consegue de fato irradiar para qualquer lugar, né? Qualquer lugar, não importa tempo, não importa espaço, não importa velocidade, não importa nada disso. A partir do momento que o pensamento o chama, e esse pensamento é sincero, né, dentro dessas reuniões sérias, ele pode se encontrar aqui, pode se encontrar no outro centro lá não sei aonde, lá na China, na igreja não sei aonde, né? Na Europa, em qualquer lugar que a gente possa imaginar do planeta, simultaneamente, né? Então é dessa maneira, por esse dom de irradiação do Espírito. E essa irradiação, ela atinge a mais lugares conforme seja o grau a superioridade desse espírito. Quanto mais evoluído, quanto mais alto o degrau dele naquela escala espírita, né, sua condição ali moral e espiritual e tudo mais, mais ele tem essa condição de, digamos assim, de irradiar para todos os lados. O Cristo é um modelo perfeito para isso, né? Perfeito, realmente. Qualquer lugar do planeta, qualquer pessoa que o invoque ali com uma sinceridade de pensamento, ele certamente lá estará. Então, continuando, esse é um dos requisitos aí para uma reunião espírita, né? Então, para que haja uma reunião espírita, as pessoas precisam estar com esse sentimento mesmo de desejo de se conectar com esses espíritos, né? Para que esses espíritos possam ir até lá, irradiar até lá, né? Até aquela reunião. Então, o desejo tem que ser sincero. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da reunião e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Ora, para isso bastam 2 pessoas, mas se essas 2 orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem então animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos se repelem em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. E então elas não estão reunidas em nome de Jesus. Neste caso, Jesus será apenas o pretexto da reunião e não o seu verdadeiro motivo. Olha, isso aqui é muito bacana, interessante e profundo para a gente refletir até sobre a nossa postura no momento em que a gente está ali, né, numa reunião espírita, ou no momento mesmo do evangelho no lar, enfim, no momento que a gente se encontrar reunido com outras pessoas, para se colocar em ligação com o mais alto, né? Porque de fato, o que deve haver ali quando estamos juntos uns com os outros, com esse intuito é, de, de nos elevarmos até Jesus ou né, a Deus e a qualquer outro espírito aí da nossa devoção e tudo mais, né? É que haja um sentimento de mútua benevolência, né? Então, olha, não basta estar ali juntas, tem que estar com o mesmo propósito. É isso, o mesmo propósito, todo mundo com o mesmo propósito. Então, toda reunião tem uma finalidade ali, né? Então, dentro da finalidade que se propõe aquela reunião, as pessoas que estão ali, elas devem todas estar ali animadas pelo mesmo sentimento. Às vezes,
todas estão até mesmo pensando em Jesus ali, mas cada um com um propósito. Às vezes uma, né, tá ali com o pensamento voltado para suas questões pessoais, o outro está com o pensamento voltado para qualquer outra coisa, mas, né, fazendo ali divagando vários pedidos, várias coisas ali para o mesmo, é para Jesus, né? Mas quando a gente fala numa reunião, por exemplo, uma reunião de desobsessão, qual é o foco ali? Qual é o objetivo daquela reunião? Né? O objetivo daquela reunião de desobsessão é auxiliar aos espíritos sofredores que ali vão para serem justamente aliviados, consolados, encaminhados. Esse é o objetivo. Então, para que se atinja esse objetivo, todos os que estão presentes têm que estar com esse pensamento, pensando em Jesus, pensando, né, enfim, naquele da sua devoção em Deus, enfim, né? Mas com o mesmo objetivo, o mesmo ideal, sem prevenção nenhuma, né? Não ficar divagando com outros pensamentos, ainda que seja voltados para Jesus, mas não com aquele objetivo comum. Então, quando a gente precisa tomar consciência da nossa postura quando estamos ali sentados, ouvindo, participando de uma reunião espírita, né? Uma reunião cristã também, que a gente vai ler aqui no livro que um livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida, né, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, a gente precisa tomar consciência disso daí para que a gente se comporte da maneira adequada, né, e da maneira como os espíritos aqui ensinam a gente. Né? Então, para que Jesus não seja só o pretexto da reunião, mas que ele de fato esteja lá, né, que de fato ele esteja irradiando até ali e que de fato o objetivo daquela reunião seja plenamente atendido por causa daquela, né, daquela comunhão ali de todos, aquela força que vai ganhar aquele propósito. Isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só, claro, né? Então assim, então e se eu estiver sozinho, eu posso, né? Jesus vai me ouvir? Claro que vai. Só que aqui ele está falando de reunião espírita. Então, se é reunião, se pressupõe mais ninguém, né? Reunião tem que ter mais alguém, senão não é reunião, é um monólogo, digamos assim, né? Então, isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Ele não disse atenderei a qualquer um que me chame. Então, né, ele disse isso. Então, nós ali, quando estivermos sozinhos no nosso pensamento, desde que com sinceridade chamemos por ele, mas com certeza ele vem até nós. Mas aqui a gente está falando de reunião, né? Então, continuando. Então, atenderei a qualquer um que me chame, né? Disse Jesus. É porque exige, antes de tudo, amor ao próximo, do qual se podem dar maiores provas em conjunto do que isoladamente, e porque todo sentimento pessoal o nega. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração num sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Não é, portanto, a simultaneidade das pessoas, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos segundo o espírito da caridade por ele personificado. Né? Então é isso daí, como que a gente acabou de falar. Bom, se é uma reunião, precisa ter mais pessoas, né? Isso não significa que ele não atenda quem esteja orando sozinho. Mas evidentemente que quanto mais pessoas estiverem ali, né? O que vai acontecer com aquelas que estão com o pensamento divagando? Elas vão estar, vamos dizer assim, isoladas, né? Elas vão estar ali isoladas. Elas
acham que estarão enganando a Deus, sei lá o que, mas na verdade estarão enganando a elas mesmas, porque não estarão recolhendo os benefícios que poderiam estar usufruindo, enquanto aquelas 2 ou 3, aqueles que estão ali em comunhão de pensamento, certamente vão obter, né? Aí, para finalizar aqui, olha, esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Então, para que a gente tenha a assistência de espíritos bons, a gente precisa tomar essas precauções, porque senão são reuniões aí ao léu, né? E nesse livro aqui, olha, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 9, fala sobre reuniões cristãs. A gente leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, reuniões espíritas. E agora reuniões cristãs. Nós vamos ver que é a mesma coisa, né? Aqui está falando reunião espírita porque está dentro da codificação do Espiritismo, né? No nosso formato, dentro da nossa religião. Agora que reuniões cristãs como deve ser conduzida toda e qualquer reunião de qualquer religião que se diga aí cristã, né? E aí, olha, tem a passagem do Evangelho de João. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Foi quando Jesus ali aparece em espírito, né, para os seus discípulos. E aí Emmanuel traz um belo texto aqui para nós. Olha, desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Então, o que Emmanuel está dizendo que e ele vai dizer mais para frente, olha aqui, ó, porque os judeus ali no primeiro testamento, né, os judeus mais antigos que falavam ali para trás, os profetas, então eles proibiam várias práticas e tudo mais. Uma delas ali, que era proibida no Deuteronômio, que é um livro ali do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ele proibia, né, nesse livro ali, nessas regras judaicas antigas, proibia essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, entre encarnados e desencarnados. Se proibia porque sempre foi possível, né? Já vamos partir daí. Mas quando Jesus em espírito aparece e se comunica com todo mundo, ele institui ali a partir dali que isso é comum, é normal, é natural, né, entre os cristãos e faz parte das leis de Deus. Olha, o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão do amor sem limites, então, assim como Jesus, né, tirou aquela severidade das leis, dos 10 mandamentos, resumindo os 10 em 2, né, e de uma forma tão suave, falando de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele também, né, aliviou muitas outras coisas, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então, da mesma forma como ele aliviou muita coisa, nessa parte também, né, depois que ele ali foi crucificado, depois que ele foi morto, ele veio aliviar a saudade dos discípulos, se apresentando, né, e contrariando não, demonstrando que essa parte ali, essa particularidade que está no Deuteronômio, né, por lei de Moisés, era rígida demais, né? Poderia ser branda. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino,
Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então veja que aqui, né, reuniões cristãs, mas no final vem e traz para a gente, fala aqui pessoalmente das reuniões espíritas, né, que estão, desde que todos estejam ali com esse sentimento que a gente acabou de falar, com o mesmo propósito, esses espíritos, obviamente, eles vêm, né? Eles vêm para auxiliar, para fazer o que tiver que seja feito. E numa reunião espírita propriamente dita, eles vêm literalmente e se manifestam, né? E nós podemos ali perceber a presença desses espíritos, né? Então, mas para que isso aconteça, todos têm que estar ali com comunhão de pensamento e sentimento, né? Para que a coisa se dê da melhor forma. Então, o pensamento tem que ser comum, né? Comunhão é algo que é comum a todos. O pensamento de todos tem que ser comum para atender o objetivo. Se é uma reunião de desobsessão, aqueles que vão se manifestar vai atingir o objetivo porque todos estão em comunhão de pensamento, né? Se é uma reunião ali, e aí no final todos ali vão estar em agradecimento, todos ali vão estar com o coração em exaltação, em louvor, né? A Deus, a Jesus e aos seus representantes, e esses representantes então se vêm e se manifestam também muitas vezes ali para dar essa palavra de conforto, esse alívio que a doutrina, nós temos a alegria de poder fazer parte de uma doutrina que nos permite isso, né? Então que a gente, sabendo dessas coisas, né, desses ensinamentos, que a gente comece a de fato participar ativamente das reuniões, né? E como é participar ativamente? Ali sentadinho no nosso canto, na nossa mente, ali no mundo das nossas ideias e dos nossos pensamentos, ali nós podemos e devemos estar muito ativos, né? Participando ali nessa comunhão de pensamentos, para que a reunião atinja os seus objetivos. Obrigada a todos, que tenhamos uma excelente semana. Boa noite. Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos, que está na parte 3 do livro, que é sobre as leis morais. E estamos no capítulo 10, Lei de Liberdade. E o primeiro item fala sobre a liberdade natural. Questão 825. Há, pois, no mundo em que... há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta? Resposta: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. Questão 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? Resposta: a do eremita no deserto. Desde que haja 2 homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Questão 827.
A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si? Resposta: absolutamente, pois esse é um direito que lhe vem da natureza. Questão 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequentemente despotismo no lar e com os seus subordinados? Resposta: são os que possuem a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Sabem o que devem fazer quando não transformam seus princípios numa comédia bem calculada, mas não o fazem. Questão 828A. Os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta na outra? Resposta: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, menos excusável será de não o aplicar a si mesmo. Na verdade, vos digo que o homem simples, mas sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é. Então, olha, todos nós temos direitos e deveres. É uma condição para viver bem em sociedade. Não nascemos para vivermos sozinhos. É no convívio com outras pessoas que aprendemos e ensinamos. O meu direito termina onde começa o direito do outro. As pessoas conscientes concordam e praticam a liberdade relativa. O direito de uma pessoa termina onde começa o direito do outro. Tudo tem um limite. Somente numa solidão absoluta é que se pode viver uma liberdade absoluta. Há aqueles em que um ambiente há aqueles que em um ambiente agem de uma maneira e no lar age de outra maneira. Isto porque ele conhece as leis morais, mas não introjetou ainda no seu modo de ser, onde tem a liberdade de agir sem sofrer muitos riscos. Mostra-se mais autêntico, ou seja, mostra-se seu lado ainda mais primitivo, seu lado que ainda não evoluiu no seu modo de ser. Agora vamos ver o item 2, escravidão. Questão 829. Há homens naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Resposta: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Questão 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural? Resposta: o mal é sempre o mal. Todos os vossos sofismas não farão que uma ação má se torne boa, mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se dispõe para o compreender. Aquele que se serve da lei da escravidão é sempre culpável de uma violação da lei natural. Mas nisso, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Sendo a escravidão um costume entre certos povos, o homem pode aplicá-la de boa fé, como uma coisa que lhe parece natural, mas desde que a sua razão, mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual perante Deus. Ele não tem mais desculpas. Questão 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Resposta: sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos que não enxergam além da matéria.
Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Questão 832. Há homens que tratam os seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Resposta: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de serem senhores de si mesmos. Então, todos os seres humanos têm os mesmos direitos e deveres. A existência da escravidão é a ação do homem bruto, degradante moralmente e fisicamente. É um abuso da força, do poder, que pode dar origem à escravidão. Se a escravidão um dia foi praticada por algum povo, isto hoje é inconcebível. Não há desculpa que justifique esta atitude. Principalmente hoje que temos o conhecimento do cristianismo que nos esclarece que somos irmãos e temos os mesmos direitos e deveres de um para com o outro. Além disso, sabemos que o direito de um termina onde começa o direito do outro. Também somos primeiramente espíritos que se revestem de um corpo temporariamente para melhor testar ou experimentar quem somos nós de fato. É para evoluirmos que reencarnamos, portanto, a diferença de um para outro está na qualidade ou autoridade moral do espírito pelo seu grau evolutivo. A diferença está na evolução do espírito e não no corpo. E nos planos mais altos, a autoridade é tida pelo grau de aperfeiçoamento moral e intelectual e jamais pela força bruta ou pela aparência física. Os mais humildes, os mais simples, aqui encarnado no plano espiritual, podem irradiar intensa luz de sua alma. Os títulos e o poder da terra não garantem o esplendor da alma. A escravidão, qualquer que seja a condição, mesmo que se tenha um salário, é contrário à lei de Deus. Não devemos fazer ao outro o que não queremos que façam para nós. Aquele que escraviza alguém em outra existência pode encarnar na mesma condição que colocou o outro, ou numa prova semelhante. É uma expiação pelo abuso do poder e pelos maus tratos que causou ao outro. Não devemos desprezar ou humilhar ninguém, porque aquele que é humilhado aqui, no plano espiritual, poderá ser aquele que irá nos acolher no plano espiritual, por estar em melhores condições espirituais que o nós. Pior será se nos aguardar na condição de um obsessor, se não nos perdoou. Jesus ensinou que não devemos fazer aos outros o que não queremos para nós. E também disse que a cada um caberá segundo as suas obras. Procuremos aperfeiçoar as nossas qualidades morais e intelectuais, amando e respeitando a cada um que encontrarmos no nosso caminho. Item 3. Liberdade de pensamento. Questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? Resposta: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Questão 834. O homem é responsável pelo seu pensamento? Resposta: ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o segundo a sua justiça. Então, o homem é um ser pensante, é totalmente livre pelo pensamento que não tem limites. Podemos controlar nossos pensamentos. O homem é responsável pelos seus pensamentos. Ele pode escolher no que pensar e como pensar. Podemos analisar, refletir quais pensamentos, podemos verificar que pensamentos costumamos ter. Esses pensamentos nos ajudam, me ajudam a ser melhor?
Esses pensamentos me auxiliam a vencer minhas dificuldades, me fazem ver o bem que a vida oferece. Me alimento dos pensamentos positivos ou negativos. Esses pensamentos são úteis para quê? Então, Deus conhece os nossos pensamentos e pelos quais nos julga e verifica o que precisamos aprender. E nós, temos essa capacidade de nos analisarmos, de verificarmos como estamos vivendo através de nossos pensamentos. Porque dos pensamentos nós chegaremos a atitudes. Item 4. Liberdade de consciência. Questão 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Resposta. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Questão 836. O homem tem o direito de opor entraves à liberdade de consciência? Resposta. Não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis as relações de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Questão 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Resposta. Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que os tornará hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Questão 838. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Resposta. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Questão 839. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Resposta. Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Questão 840. Será atentar contra a liberdade de consciência opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Resposta. Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Agora vamos ver um comentário de Kardec sobre essa questão. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Questão 841. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram por falsos princípios? Resposta. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai a exemplo de Jesus, pela doçura e a persuasão, e não pela força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se há alguma coisa que possa ser imposta, é o bem e a fraternidade, mas não acreditemos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Questão 842. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Resposta. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. A consciência possibilita o homem pensar. É a fonte de conhecimento e de verdade.
A consciência pode definir-se como o conhecimento que o homem possui dos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos. A consciência apresenta o pensamento íntimo da pessoa e que é exclusivo dela. É algo pessoal. Ninguém pode impedir a liberdade de pensar ou limitar a sua consciência. Somente Deus pode conhecer a consciência de cada um de nós e somente Ele pode nos julgar. A verdadeira civilização é aquela que respeita a consciência de cada um. Todos devem ser respeitados em seus pontos de vista. Ninguém pode reprimir a crença íntima de alguém. Porém, pode-se reprimir atos externos desta ou daquela crença que prejudique o direito do outro. Todos têm o direito de crer no que quiser, mas não pode tirar o direito do outro com suas ações, a não ser que esta ação prejudique o outro. Toda crença que favorece a lei do bem e é sincera deve ser respeitada. Escandalizar alguém que não pensa como os outros é falta de caridade. As doutrinas perniciosas que contrariam a lei do bem podem ser combatidas ensinando o bem, quando Jesus ensinou e continua a ensinar. Jamais deve fazer uso da força. As doutrinas que mais produzem homens de bem são as que têm a verdade, isto é, aquela que produz mais homens de bem e que pratica o amor e a caridade. Para fazer esse comentário, fiz uma pesquisa na Infopédia, o título Consciência. Eu fui parte de uma mensagem de Emmanuel, Cooperação com Deus. O tema é Cooperação Individual na execução do plano de serviço de providência divina. Quantas vezes terás dito que amas a Deus e te dispões a servi-lo? E quantas outras tantas terás afirmado a tua fé na providência divina? Provavelmente, porém, não te puseste ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que o Todo Misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou tarefas de cooperação com a sua infinita bondade, junto de causas, organizações, situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Exposto assim o problema do teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos por dever cumprido perante Deus. Pulando o parágrafo, eu vou continuar a leitura. Onde estiveres e sejas, com quem sejas, no grau de responsabilidade e serviço em que te situas, agradece aos céus as alegrias do equilíbrio, as afeições, os dias róseos do trabalho tranquilo e as visões dos caminhos pavimentados de beleza e marginados de flores que te premiam a fé em Deus. Quando, porém, os espinhos da provação te firam a alma, ou quando as circunstâncias adversas se conjuguem contra as boas obras a que vinculas, como se atormentada do mal intentasse efetuar o naufrágio do bem, recorda que terás chegado ao instante do devotamento supremo e da lealdade maior, porque, se confias em Deus, Deus igualmente confia em ti. Bom, confiemos em Deus e busquemos cada vez mais realizar melhor os nossos trabalhos, as nossas responsabilidades. Boa noite a todos e boa semana. Obrigada.